Oi, tudo bem com você? Muito obrigada por novamente estar aqui no canal acompanhando essa série sobre criatividade que estamos lançando justamente para conhecer um pouquinho mais sobre o processo criativo de diferentes pessoas em diferentes setores. A nossa conversa hoje é com a Ina Honda, deixa eu colocá-la aqui já no vídeo. Oi, Ina, tudo bom com Oi, você? Gislene. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa né? A gente tarde, boa nunca sabe em que noite. momento as pessoas estão acompanhando a gente. Estamos aí assíncronos. Exato. Mas conta para mim, a gente tem como tema hoje a conversa o storytelling, né? Que são as histórias, esse poder que uma boa história, uma boa narrativa tem para pessoas, para organizações. Como é que foi essa tua inserção nesse universo tão amplo? Retorno àquela primeira pergunta que você me fez nos bastidores. Você é servidora pública, você se apresenta como contadora de histórias, e foi uma pergunta muito poderosa que me fez refletir. E, de fato, eu sou uma contadora de histórias. Nós todos nascemos contadores de histórias, né? E a gente usa as histórias para ser um fio condutor. Então, essa que você falou, para mim foi uma descoberta, porque a gente, pela nossa educação tradicional, a gente não tem essa formação de criar imaginações, criar imagens para poder compartilhar com as pessoas. Quando eu descobri que a melhor forma de eu comunicar uma ideia para as pessoas, no meu trabalho, até mesmo na minha família, compartilhando as ideias que eu tenho através de imagens, através de toda a sabedoria que as histórias trazem, isso facilitou muito a minha vida. Então, foi por aí que eu comecei. Como é que você usa um objetivo essa história que está ao alcance de todos nós? O mundo das histórias, ele traz muita riqueza para nós, mas também é um mundo muito vasto, muito complexo. O storytelling, a narrativa, ela fortalece a cultura organizacional e fortalece as estratégias. Então, fortalece aquela coesão entre as pessoas. E eu fui procurar o storytelling e acabei encontrando muito mais do que isso. Eu aqui em Curitiba, nós temos a Casa do Contador de Histórias e eu fui fazer um curso de contação de histórias para isso. E lá, a base teórica é a antroposofia do Rudolf Steiner, a jornada do herói, os estudos de Jung, do inconsciente coletivo, e eu entendi que as histórias, elas promovem um equilíbrio. O Rudolf Steiner fala muito disso. Ele fala da trimembração das forças do ser humano, né? Fala do pensar, do sentir e do querer. Quando a gente conta e quando a gente ouve histórias, a gente tem esse equilíbrio dentro da gente. Existem vários estudos sobre isso. Quando a gente consegue organizar uma ideia e trazer as imagens e trazer todo esse repertório, a gente consegue trazer uma estrutura encadeada e ideias claras para serem colocadas em prática. E quem não quer ideias claras, quem não quer clareza hoje em dia, o contador de histórias faz isso. Ele primeiro olha para dentro dele para depois compartilhar isso para as pessoas, com as pessoas. Como é que você vai conseguir selecionar aquele fato, aquela passagem da tua vida, de repente, ou até de uma história que você leu no livro, aquilo que realmente é mais relevante para aquele momento e para a solução, de repente, que você está procurando naquele momento, ou na tua vida, ou na empresa, na sua relação com a equipe? No nosso modo de contar histórias, na Casa do Contador de Histórias, nós primeiro trabalhamos a história internamente.
Então, nós lemos, estudamos, muitos contadores desenham a história, imaginam as cenas, trabalham isso dentro de si para depois compartilhar. Nós trilhamos novos caminhos neurais. E quando a gente faz isso, e quando a gente compartilha, quem está ouvindo também forma novos caminhos neurais. Então, Olha por que isso que a gente interessante. fala, sim, é muito interessante. Por isso que a gente fala que as histórias, elas trazem o repertório e o contexto necessários para a gente inovar. Porque o que é a inovação? A premissa básica da inovação é a criatividade. E a criatividade a gente gera com o quê? Com imaginação, com as imagens. Então, as histórias, elas vão trazer esse repertório de imagens que a gente vai trabalhar para desenvolver a criatividade, para daí transformá-la em inovações. Então, está tudo conectado. Na sua experiência, na sua vivência, né? O que mudou a partir do momento em que você passou a ter mais contato com as histórias e, de repente, até questionar fatos passados, fazer essa escolha quando necessário? Eu digo que uma história bem contada, ela substitui uma palestra. Eu conto uma história para você, conto uma história da mitologia grega, um conto de fadas. Esses contos, eles trazem tanta sabedoria e desenvolvem tanto o seu discernimento que não precisa que eu te fale o que você vai concluir daquela história. Cada um tira as suas conclusões e faz as suas reflexões e dali parte para a prática de acordo com a sua história de vida. Quando a gente, por exemplo, conta uma história de uma estratégia para um novo projeto, as pessoas podem tirar suas conclusões dos benefícios daquele projeto. Quando a gente conta uma história sobre as estratégias que já foram aplicadas ou a cultura de uma organização, as pessoas imediatamente elas se conectam com o cerne da cultura daquela organização. E assim é com as relações pessoais também. Por isso que eu digo que as histórias, elas ajudam a promover um equilíbrio nas relações internas, nas relações interpessoais entre nós duas, por exemplo, e também nas relações da sociedade. Porque, imagine, o poder disso, pessoas inteiras, conectadas com seus propósitos, se relacionando de forma autêntica e genuína, imagine isso se espalhando. A gente tem uma sociedade mais equilibrada. Quem quiser conhecer um pouco mais, conta pra gente aí quais são os contatos da Casa do Contador de Histórias. Quem quiser conhecer um pouco mais, nós temos nas redes sociais, YouTube, tem o canal da Casa do Contador de Histórias, no Facebook, no Instagram também. Nosso site está no forno, quase saindo, está passando por uma repaginada, a casa tem 17 anos. E também na Justiça Eleitoral. Todos os órgãos do Judiciário estão unidos trazendo essa proposta de inovação para aprimorar os serviços públicos que nós prestamos aos cidadãos, cada um na sua área de especialização. E também podem me encontrar, entrar em contato pelas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Eu estou aqui sempre disponível para um bom papo e para uma boa história. Ina, muitíssimo obrigada. E a gente volta com um novo vídeo com criativos. Espero você no próximo vídeo. Beijo super!